E aí, já para começo de conversa, eu quero que a gente entenda primeiro o que que são essas organizações internacionais. Porque existem várias, mas inúmeras organizações internacionais. Não serão cobradas todas, todas de vocês. Serão cobradas ali no edital, tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organizações internacionais. Não são todas, inclusive eu vou falar, cara, as principais estão ali, estão, né? A ONU, obviamente, a OCDE, o FMI, mas existem outras que a FEPES não colocou, foi deixada de lado, então a gente já vai até citar aqui, pode ser que, né, em algum contexto apareça assim, mas ali estão algumas organizações internacionais que, sim, algumas são importantes, tem umas que nem tem uma ali que não nem existe mais, só para vocês terem ideia, mas que a gente vai se aprofundar bastante sobre elas. Mas o que eu quero que vocês entendam, não adianta se aprofundar sobre as organizações internacionais, se a gente não sabe o que que é uma organização internacional. Isso é muito importante. E assim, essas organizações internacionais, eu vou começar a explicar, você já vão entender por que que elas surgiram. Existem essas OIs, essas organizações internacionais há muito tempo, desde o século XIX, 1800 e tanto, já existiam algumas iniciais organizações internacionais, mas a primeira de grande expressão é o que a gente chama de Liga das Nações, que foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, no que acaba a Primeira Guerra Mundial, é criada a Liga das Nações. Qual que era a intenção, qual que era a ideia da Liga das Nações? Quando acabou a Primeira Guerra, o então presidente dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson, ele lançou 14 pontos, que eram 14 ideias que o mundo deveria seguir para que uma nova guerra, como foi a primeira, não acontecesse de novo. Então são lançados os 14 pontos de Wilson, e dentre esses 14 pontos é a criação, é a ideia da criação de uma organização internacional com o objetivo de manutenção da paz mundial. E assim surge a Liga das Nações. Só que aí tu já deve estar pensando assim, pô, Dudu, uma organização com o objetivo de manter a paz mundial entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pô, muito legal. Deve ter dado super certo, né? Porque se era uma organização para manter a paz mundial antes da Segunda Guerra, ela não funcionou em nada. Exatamente. E a Liga das Nações não teve eficácia, não vou dizer eficácia alguma, mas teve uma eficácia praticamente nula. Primeiro, os Estados Unidos deu a ideia e não participou, o Congresso americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos. Segundo, a Liga das Nações não tinha poder efetivo sobre os países. Ela tinha, por exemplo, a condição de dar orientações, mas não normas vinculantes. O que que é uma norma vinculante? É assim, ou tu aceita ou tu tá fora. Ou tu aceita ou vai sofrer, por exemplo, algum tipo de boicote comercial, ou tu aceita ou vai receber uma missão militar sobre o teu país. Nada disso a Liga das Nações tinha condição. Então ela tinha condição de mandar uma orientação. Vou te dar um exemplo. A Alemanha, ela, depois da Primeira Guerra Mundial, foi proibida de ampliar o seu exército para mais de 100 mil homens dentro do Tratado de Versalhes, né, que era aquela regra pós Primeira Guerra Mundial. Não podia aumentar o exército para mais de 100 mil homens, não podia ter marinha, aeronáutica, não podia expandir o território. E era absolutamente tudo isso que o Adolf Hitler, então um governante alemão, estava fazendo, né, dentro do regime nazista lá, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Tá, Dudu, e por que que a Liga das Nações não fez nada, cara? Por que que a Liga das Nações não deu um basta no Hitler, assim? Ela até tentou, mandava uma cartinha assim, ó, uma orientação: "Ó Hitler, para de invadir. Ô Hitler, para de fazer não sei o quê, para de aumentar o seu exército. Hitler, para de perseguir os judeus". Mas era a mesma coisa que nada, né. Então aí nós temos um exemplo de uma organização internacional, a Liga das Nações, que não teve efetividade nenhuma, tanto é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, como a gente bem sabe. Agora, todas as organizações internacionais que estão no edital de vocês, essas têm efetividade.
Essas tem uma até que não existe mais, a gente já vai ver qual é, mas teve efetividade enquanto existiu. E todas as outras são atuantes, umas mais, outras menos, mas todas têm seu nível, seu grau de efetividade. Então vamos tentar definir bem o que é uma organização internacional. Organização internacional nada mais é do que um grupo de estados soberanos, ou seja, autônomos, que estão ali porque querem, ou seja, de forma voluntária, não estão ali por pressão, não estão ali por determinação, não. Estão ali porque querem e vão seguir as regras porque querem. Quer entrar no nosso grupo aqui, quer entrar na ONU, vai entrar. Agora, tem regras. Tu aceita essas regras? Ah, aceito, então pode entrar, beleza. Além disso, existe entre esses estados soberanos um tratado internacional. Como assim um tratado internacional? Existem regras. E essas regras, dentro de uma organização internacional, essa palavrinha é bem importante, tá? Esse termo é bem importante. Garante personalidade jurídica autônoma. O que quer dizer isso? O que significa dizer, por exemplo, que a ONU tem uma personalidade jurídica? O que quer dizer esse termo personalidade jurídica? Quer dizer que a ONU tem suas regras. Por exemplo, eu posso me tornar secretário-geral da ONU, por exemplo. Eu posso fazer o que eu quiser como secretário-geral da ONU? Eu posso mandar e desmandar, determinar X, Y e fazer. Não, cara. A ONU ela tem uma personalidade jurídica autônoma, ela tem as suas regras, ela tem as suas características. E essas características, essa personalidade jurídica é que torna a organização internacional ter um caráter estável, tem um propósito normalmente de cooperação internacional, de multilateralidade. O que significa essa palavrinha multilateralidade? Conta com vários lados, várias ideias, vários países diferentes, com características diferentes, uns mais desenvolvidos, outros menos. E como a gente já comentou, todas essas organizações internacionais que a gente vai tratar agora, elas são do pós-Segunda Guerra Mundial. E diga-se de passagem, espero não estar errado. Imagino que vocês também. Mas elas estão dando certo, entre aspas, né? Não tivemos a terceira. E espero que a gente não tenha a terceira, nunca. Até porque se a gente tiver, daí não estaremos mais aqui, né? Será uma guerra nuclear. Mas, por enquanto, já faz algum tempo que acabou a Segunda Guerra Mundial, por enquanto, ainda está tendo efetividade, de certa forma. Lógico, a gente vai ver, nem tudo são as mil maravilhas, né? Existem conflitos, existem problemáticas a serem resolvidas, mas, a princípio, essas organizações internacionais tiveram muita efetividade e ainda têm, de certa forma, a partir desse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, cara, entendido o que são as organizações internacionais, espero que vocês tenham entendido bem o que são essas organizações. Agora vamos partir para o que interessa. Agora vamos partir a entender quais são as organizações que o nosso edital efetivamente vai cobrar da gente. Isso é bom que a gente esteja bem atento, bem ligado para saber disso. Fechado?